Eu gostaria de ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o 52. É uma passagem muito conhecida, mas que Deus fala muito com a gente a respeito de vários detalhes. Então, eu vou começar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aqui havia acabado de acontecer a primeira multiplicação de pães. Bom, e tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Jesus não estava com os discípulos, Jesus estava orando em terra. E no meio da tarde, os discípulos estavam em alto mar. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O que a gente nota? A gente nota que quem falou para os discípulos passarem para outra margem foi o próprio Cristo, Jesus, que fez essa instrução. Jesus não estava com eles no mar. Jesus, ele ficou em terra, orando no monte. E um detalhe que eu quero mencionar nesse vídeo é que Jesus estava em terra. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho em terra. E de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus viu os discípulos. Jesus viu os discípulos. Jesus estava em terra e Jesus viu os discípulos. Não é que Jesus decidiu caminhar sobre o mar e de repente encontrou os discípulos no meio do mar. Jesus estava orando e ele viu os discípulos com dificuldade. Então, a mensagem que eu quero trazer é que Jesus hoje, ele ressuscitou e ele vive. Jesus, ele vive e ele está neste momento agora, enquanto eu estou falando, depois que eu parar de falar, e ele está agora à direita de Deus, nosso Pai. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Jesus Cristo está neste momento olhando para você, olhando para mim. Jesus, ele nos vê 24 horas por dia. Ele conhece o nosso coração e ele conhece a nossa mente. E Jesus, ele quer que nós tenhamos a completa consciência de que ele nos vê, tá? Quando na palavra fala, vá para o seu quarto, feche a porta, porque o seu Pai que te vê no secreto. Jesus, ele nos vê. Deus, ele nos vê. Quando nós entramos em oração, nós nos colocamos na presença de Cristo. E nas regiões celestiais, Jesus, ele está conosco agora. Lá, ele está conosco o tempo todo. Então, Jesus, ele está te vendo. Tenha fé, acredite e confie. Porque o nosso Deus é um Deus que nunca deixa de nos olhar. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.